Nesta videoaula, irei abordar e dar complemento nas falas do grande historiador Henrique Caldeira, onde ele vai abordar um pouco sobre a participação de outros deuses, ali do Oriente Médio ou Crescente Fértil, inserido na Bíblia. Henrique Caldeira é formado em História e também é mestre e doutorado em História, ou seja, ele tem mestrado e doutorado em História. Então vamos ao vídeo a seguir. Conduziu-me, então, à entrada do portal do templo de Yahvé, que dá para o norte, e eis ali as mulheres sentadas a chorar por Tamuz. Que história é essa, né? Tem uns trechos da Bíblia que parece que você começou uma série na segunda temporada, né? Sem assistir os episódios da temporada anterior. Aparecem uns personagens, umas figuras que não são propriamente introduzidas, só aparece o nome ali, ou aparece uma certa situação, aparece uma certa crença, e o autor não faz questão de explicar muito em detalhes assim do que ele está falando, né? Nesse caso aqui a gente tem um tal de Tamuz, tem mulheres chorando por esse tal de Tamuz, e essas mulheres estão no templo de Jerusalém, né? Mas quem é Tamuz? Quem são essas mulheres? Por que elas estão chorando? E de todos os lugares, por que elas estão fazendo isso no templo de Jerusalém? Exatamente. A Bíblia é cheia de textos incoerentes, onde muitas vezes não tem sentido, como algo aleatório, algo sem quaisquer conexão e coerência com os textos anteriores apresentados na Bíblia. E um dos maiores problemas da Bíblia são as contradições e as lacunas que existem nela. A Bíblia é recheada de versículos contraditórios, e isso traz sérios problemas para a coerência e para a veracidade dos seus versículos existentes nela. Aí eu pergunto, como é que eu posso acreditar e confiar em algo que é contraditório e mentiroso? Então, o que acontece é que, de fato, os autores da Bíblia, assim como autores de qualquer texto, eles sempre pressupõem que o seu público-alvo, por assim dizer, as pessoas que vão ler aquele texto, vão ouvir esse texto sendo lido para elas, elas compartilham o repertório cultural do autor. Então, se eu falasse para você, por exemplo, um brasileiro em 2025, né, ou outro ano que estiver assistindo esse vídeo, eu falasse assim, o Lula é o presidente? Eu não preciso explicar o que eu estou falando. Beleza, você vai concordar, o Lula é o presidente. Agora, se eu mandasse essa mensagem para o passado, ou melhor, não precisa entrar com a máquina do tempo, né? Se a gente esperasse, pegasse a gravação dessa fala e alguém ouvisse isso daqui a 500 anos, a pessoa ficaria assim, tá, mas quem que é Lula e o que é um presidente, talvez, né? Vai saber quais são os regimes políticos no futuro. Ou então, no presente mesmo, a gente pode mandar essa frase para outra pessoa, mesmo traduzindo para outro idioma, às vezes num país ou numa região em que a pessoa não sabe quem que é Lula e também pode não saber o que é um presidente. Então, assim, quando eu falo isso, eu pressuponho que você compartilha de um repertório básico cultural que é o meu repertório. Para dar outro exemplo, né, se eu falasse assim, aproveita que a Insider está com promoção aí especial nesse mês, eu não preciso também explicar muita coisa, porque você que acompanha o canal já ouviu várias vezes, já sabe que a Insider é quem fabrica essas camisetas, por exemplo, né, que são anti-odor, que não precisa passar, que são super frescas, né, leves, etc. Tem uma excelente qualidade. E você sabe o que é um desconto, eu posso falar com você assim, entra no site, no link da descrição, ou no primeiro comentário fixado, você sabe o que é um site, você sabe o que é um link. Eu não preciso te explicar esses detalhes. Então, basta eu falar assim, a Insider tá com promoção, vai lá no site deles, você vai entrar no site e conferir lá as promoções, né? Mas se eu pegasse essa frase
e mandasse isso numa máquina do tempo lá para os tempos do profeta Ezequiel, uma pessoa que ouvisse isso não ia entender nada. Mesmo que a gente traduzisse o idioma, ela ainda não saberia o que é um site, o que é insider, o que é uma camiseta, né? Porque o vestuário era diferente, porque a tecnologia não existia e por aí vai. Então, assim, se a pessoa quisesse entender o que eu estou falando, ela precisaria pesquisar, ela precisaria ir além do próprio repertório e precisaria ir além da própria frase para identificar algumas informações, para obter, recuperar algumas informações contextuais, para remontar mais ou menos o repertório do autor da frase, daquela pessoa que falou, para aí tentar entender o sentido daquela frase. Exatamente. Toda a Bíblia, como o Antigo e o Novo Testamento, foram compilados dentro do contexto daquela época, para aquele contexto cultural e não para um contexto cultural de 2000 anos depois. Até porque os autores não tinham a mínima intenção ou ideia de escreverem para as futuras gerações e muito menos de criarem uma Bíblia. Na verdade, a Bíblia é um livro que não tem começo, meio e fim. Exemplo disso, temos as narrativas sobre o suposto Jesus mitológico romano, onde não existe a infância do suposto Jesus. Como é que pode algo ser sagrado, inspirado pelo Espírito Santo e verdadeiro, se não existe a história completa do próprio personagem principal do Novo Testamento, que é o suposto Jesus romano? Outro sério problema e uma falha terrível é que não existe o nascimento do próprio suposto Jesus romano na Bíblia. Isso também é uma terrível lacuna que não poderia jamais existir de forma nenhuma, porque aqui estamos lidando com algo perfeito, que não pode existir falhas nenhuma ou erro. Como pode algo divino, perfeito, sagrado e inspirado pelo Espírito Santo, mas com tantas falhas, com tantas contradições, com tantas mentiras e com tantas atrocidades? É por isso que nada funciona na prática, na vida real, atualmente. Porque tudo que existe na Bíblia, como no Antigo e no Novo Testamento, tudo era contextualizado dentro de uma cultura religiosa mitológica daqueles povos do Oriente Médio ou Próximo Oriente, onde uma religião ia pegando elementos culturais religiosos de outras religiões e assim criando novas religiões como o cristianismo e o islamismo. Exemplo disso, de que a Bíblia é um conto mitológico, é justamente essa passagem do Antigo Testamento que fala do deus Tammuz, onde outras culturas mitológicas religiosas de outros povos antecessores estão inseridos na Bíblia, como se fosse algo real, que existisse realmente esse deus Tammuz. Por isso, não se pode de forma nenhuma querer trazer e implantar para o século XXI essas regras e leis desses livros religiosos mitológicos para a nossa cultura atual, porque vivemos em outros tempos, em outra sociedade, cultura, onde temos as nossas próprias leis, regras e normas, que é a Constituição Federal. É pura ignorância e estupidez querer implantar esses pensamentos retrógrados na nossa sociedade atual. Exatamente, cada contexto cultural, religioso e social tem que ser vivido em sua época, por aqueles da sua época, e não querer implantá-lo em outros tempos, épocas e sociedades, porque vai causar um choque cultural e até mesmo uma revolução ou guerras. Exemplo disso hoje, um presidente querer dar golpe, como aconteceu com Bolsonaro, que queria trazer e repetir aquele cenário e contexto de golpe lá do passado para a nossa sociedade, onde hoje estamos em outro contexto social, onde temos uma Constituição e uma democracia mais sólida e forte, preparada para tal evento criminoso, como aconteceu por diversas vezes no passado. Hoje,
Para nosso contexto atual, isso é um crime imperdoável. Um outro exemplo vivo disso atualmente também foi o caso do Frei Gilson, que repercutiu muito pelas redes sociais, onde ele quer trazer para o meio social uma cultura religiosa patriarcal, lá da época dos povos antigos, onde as mulheres teriam que ser submissa e inferior ao homem. Esse contexto bíblico é um contexto vivido naquela época, para aquela época, onde existia uma sociedade totalmente voltada para o sexo masculino, o patriarcal. Ou seja, onde o sexo masculino era visto como algo superior às mulheres, um sistema social que privilegia os homens. Mas a ignorância desse Frei é tão grande que ele quer trazer essa forma de visão social lá da antiguidade para a nossa sociedade atual. E isso causa um choque cultural social de grande escala. E é importante enfatizar isso, né? Quando eu estou falando de contexto aqui, o contexto é o contexto cultural, o contexto histórico. Não é o contexto do texto meramente, assim, tipo assim, o parágrafo anterior e o parágrafo seguinte. Porque você pode ler o livro de Ezequiel o resto da sua vida com o máximo de atenção possível, todos os dias, todas as horas, que você nunca vai chegar na conclusão de quem é Tamuz e de por que as mulheres estavam chorando por Tamuz, a não ser que você vá para fora do texto, busque o contexto histórico daquilo, faça uma pesquisa histórica e identifique as informações, recupere as informações e remonte o repertório do autor para entender o que ele estava falando para as pessoas da época dele que compartilhavam esse repertório com ele, né? Para essas pessoas ele não precisava explicitar nada, para a gente ele precisaria. Então, assim, dito isso, quem é Tamuz e o resto das perguntas, né? A gente consegue responder isso a partir de uma pesquisa histórica, a gente tem informações em outros textos, outros documentos que possibilitam que a gente recupere esse contexto e entenda o texto? Sim, a gente tem. E quem que é Tamuz? Agora indo direto ao ponto, né? Tamuz é um deus, uma divindade que era cultuada na Mesopotâmia, era cultuada também no Levante, ali nos arredores dos territórios que seriam Israel e Judá, né? É um culto muito antigo e basicamente Tamuz era uma divindade, era um antigo rei divinizado que estava associado à agricultura, à prosperidade, à fertilidade, né? A questão principalmente do pastoreio também, da fertilidade dos rebanhos e coisas do tipo. E ele era também, segundo os textos antigos mesopotâmicos, ele era o primeiro esposo de Ishtar. Então ele era o marido de Ishtar, e Ishtar era uma deusa associada ao sexo e à violência também, associada à fertilidade. Exatamente. Ou seja, ele quis dizer que ele está falando no contexto histórico e não no contexto mitológico, religioso, da fé, o do acreditar. Existe uma grande diferença entre o contexto bíblico e entre o contexto histórico. O contexto bíblico ou religioso é um contexto que envolve fé e mitologias. Já o contexto histórico, ele envolve pesquisas, análises, fontes históricas arqueológicas concretas, ou seja, é um contexto empírico que trabalha com a veracidade da ciência. Exatamente. Por isso a importância e a necessidade de estudar história. Só através da história podemos conhecer o mundo, podemos encontrar respostas, quebrar paradigmas e estereótipos, desenvolver o senso crítico, compreender o desenvolvimento da humanidade, as sociedades e os valores que foram instituídos em cada época. Ela também ajuda a entender e compreender o presente, a problematizar o cenário em que estamos e a pensar no futuro, dentre outros. Vejam o quanto a história é importante. Aquilo que a Bíblia não consegue explicar e transparecer, a história, através da arqueologia, pode desvendar e explicar sim. Foi no caso dessa passagem do deus Tamuz no Antigo Testamento. Então, o que a Bíblia não pôde explicar sobre o deus Tamuz, a história pôde explicar através da arqueologia e de pesquisas perfeitamente. Então é isso, gente. A importância de estudar e compreender a história
é indispensável e fundamental, claro. E também a importância de compreender que a Bíblia, como outros livros religiosos, de que todas as narrativas que existem nesses livros religiosos foram escritos para uma sociedade e época específica, e não para nossos dias atuais. Enquanto as pessoas não compreenderem dessa forma, a religião sempre será usada para manipular e causar danos no meio social. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.